Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 224 da biografia de São Paulo da Cruz, escrita pelo padre Luiz Teresa de Jesus Agonizante. Estamos aqui no meio do capítulo, capítulo 17, que narra a vida do nosso santo de 1736 a 1738. A novena da apresentação. O cardeal Abade presenteou com grande e magnífico quadro da escola do Cavalheiro Conca, representando a Santíssima Virgem ao consagrar-se a Deus no Templo de Jerusalém. Essa atenção agradou imensamente a Paulo. Aliás, era tocar-lhe na fibra mais sensível do coração, pois a apresentação de Maria ao templo foi sempre uma das principais devoções do servo de Deus. Começou a celebrar a festa com muita solenidade, precedida da novena. Nesses dias venturosos, experimentava consolações celestiais, sobretudo ao entoar o salmo, tão em harmonia com suas lutas e triunfos. Citemos alguns trechos. Alegrai-vos no Senhor, vós, povos de toda a terra. Entoai cânticos ao seu nome. Celebrai a glória e os louvores. Ó meu Deus, que toda a terra vos adore. Apregoe a vossa glória e cante o vosso nome. Parecia reconhecer nas seguintes expressões as veredas por onde Deus o conduzia. Foi o Senhor que me fortaleceu e não permitiu que me vacilassem os pés. Vós, porém, ó meu Deus, nos provastes, fazendo-nos passar pelo fogo, como o ouro pelo crisol. Caminhamos pelo fogo e pelas águas, e afinal nos conduzistes a um lugar de refrigério. Com a efusão espiritual ele cantava: entrarei em vossa casa com holocaustos, cumprirei os votos de meus lábios, que meus lábios pronunciaram e minha boca proferiu em meio a angústias. Bendito seja o Senhor, que não rejeitou minha oração, nem de mim afastou sua misericórdia. A idade avançada, as grandes distâncias, as graves enfermidades não o impediam de estar no argentário para celebrar a novena e a festa da apresentação. Costumava dizer: o grande dia da apresentação, eu o considero um dos mais santos da Igreja. E que piedosas recordações essa festividade lhe trazia ao espírito. Foi nesse dia que deu o último adeus ao mundo, para receber no dia seguinte, sexta-feira, das mãos do seu bispo, o hábito da paixão, consagrando-se inteiramente e irrevogavelmente a Jesus crucificado. Havia ainda um motivo secreto que o obrigava a amar com predileção essa festa. Certa ocasião, ao discorrer com seus religiosos a respeito da apresentação, exclamou com ênfase: eu sei, sim, eu sei. E chegou a confiar o segredo a quem não soube guardá-lo. Vamos ver agora o segredo, né? Nas culminâncias da mística. Numa festa da apresentação, ignoramos o ano,
o bem-aventurado recebeu de Jesus soberana prova de amor. Antes de referi-lo, elevemos a Deus o espírito e o coração, para significar a união com o fiel. Deus recebe na Sagrada Escritura o nome de esposo. Desposar-te-ei para sempre na fé. Disse pelo profeta Oséias 11:20. Essa promessa cumpriu-a o Verbo divino, desposando-se com a natureza humana pela encarnação. Eis porque Jesus é chamado o esposo e a igreja a esposa. Exclama Bossuet. Desposou-se com a natureza humana que lhe era estranha e fê-la uma só coisa consigo. Desposou-se igualmente com a Santa Igreja, esposa imortal e imaculada. A Igreja desposa-se, por sua vez, com as pessoas santas, por ela atraídas à sociedade de seu reino, e mais, de seu tálamo régio, cumulando-as de dons e castas delícias, delas gozando, entregando-se a elas, dando-lhes tudo o que tem e tudo o que é, o corpo, a alma, a divindade, e preparando-lhes na vida futura uma missão incomparavelmente superior. Aqui ele cita uma homilia, né, de Bossuet, oitava elevação, semana 24, da obra do Bossuet, né? Nosso Senhor desposa, portanto, todas as pessoas justas pela fé e caridade que o Espírito Santo lhes derrama nos corações. Contrai união conjugal mais estreita e sublime com certas pessoas privilegiadas, de pureza sem mácula, inteiramente suas, as quais se comprazem abrir todos os tesouros do seu infinito amor. Sagradas e inexplicáveis bodas. O Verbo divino, pela efusão da eterna luz, enaltece a pessoa à mais sublime contemplação e inunda dos dons do Espírito, e a inunda dos dons do Espírito Santo. É este, na vida presente, um dos mais elevados graus da união da alma com Deus. A esposa, unindo-se ao celeste esposo, nele se transforma e a ele unida espiritualmente exclama: já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Expressão de São Paulo Apóstolo, né? Na carta aos Gálatas 11:20. Ao voltar a si do êxtase nupcial, ela conserva a profunda impressão dos altos conhecimentos recebidos e das puras alegrias que a inebriaram, sem encontrar, contudo, imagens e expressões adequadas para descrevê-los. Ela pode dizer com o grande apóstolo: vi e ouvi coisas tão misteriosas que é impossível a linguagem humana referi-las. Aqui, São Paulo de novo, 2 Coríntios 12:4. Por vezes, adaptando-se às nossas faculdades, que do sensível se elevam ao inteligível, Deus dá à pessoa simbólica manifestação dos esponsais contraídos. Foi o que sucedeu a São Paulo da Cruz no dia da apresentação. Orava todo absorto em Deus, quando resplandecente luz o deslumbrou. Circundada pelos resplendores da glória imortal, apareceu-lhe a Rainha do Céu, com o menino Jesus nos braços, acompanhada de luzente falange de anjos e santos, da sua maior devoção, quais sejam São João Evangelista, o apóstolo São Paulo, São João da Cruz, Santa Teresa, Santa Isabel, Santa Maria Madalena de Paz e outros.
Santa Maria Madalena, o dia dela passou aí recentemente, né? Tomado de soberano respeito, prostrou-se com o rosto em terra, em profunda adoração. Uma voz de inefável doçura convidou-o a celebrar a mística união com o Verbo Divino. O humilde Paulo não respondia nada. Abismado no seu nada, considerava-se indigníssimo desse favor. Então, alguns daqueles santos se lhe aproximaram, levantaram-no do chão e o apresentaram à augusta Mãe de Deus. Maria, fitando com ternura maternal, entregou-lhe preciosíssimo anel, em que estavam esculpidos os instrumentos da paixão. Disse-lhe a Divina Mãe que aquelas bodas deviam recordar-lhe incessantemente os sofrimentos e o amor de Jesus para com ele. O Divino Infante, em confirmação das palavras da Mãe Santíssima, colocou-lhe no dedo o anel e a visão desapareceu. Aqui tem uma referência a um documento, deve ser o documento um dos documentos da beatificação ou canonização do santo, né? Deixou, no entanto, na alma de Paulo impressão tão viva que, ao referi-la no último ano de vida, os soluços embargavam-lhe a voz. Ninguém jamais poderá descrever os tesouros de graça que essa união espiritual com o Verbo de Deus trouxe à vida do santo. E foi penhor de outras assinaladas mercês com que o cumulou, abre aspas, o terno, apaixonado e transformado esposo, cujo amor se manifesta por inauditos efeitos. Aqui, fecha aspas, uma frase do Bossuet, né? Como teremos ocasião de referir no decorrer dessa história. Então, aqui o padre Luiz termina o capítulo 17, né, com essa, enfim, belíssimo êxtase espiritual, né, de São Paulo, da Cruz, e o que a gente pode só admirar, né, e como outros santos místicos, né, descreveram as experiências, são experiências que a nós só cria o pasmo, né, a admiração, enfim. E aqui os santos que acompanharam, né, essa visão, acompanharam a Rainha do Céu, né, o Menino Jesus nos braços, são santos, enfim, místicos, né? Os santos que ele viu nessa visão, né? São João Evangelista, né? São Paulo, né? São João da Cruz, Santa Teresa, Santa Isabel, Santa Maria Madalena de Paz e outros, né? E outros. Então, teve inclusive mais santos nessa visão, né? Enfim, diante dessa descrição, a gente só pode dar graças a Deus, né?
da alma humana ter, com a graça de Deus, a possibilidade de tais experiências elevadíssimas, né? Pelo menos a alma dos escolhidos, né? E que beleza, né? E daqui a gente pode imaginar também da experiência do próprio São Paulo, né? Que ele notifica a experiência, né? Ele dá, ele conta, né, sobre a experiência dele, mas não conta os detalhes, né? E eu imagino, enfim, daqui a gente pode obter um pouco dos detalhes das experiências dos outros santos que a gente não sabe, detalhes dessas experiências, né? Um santo que teve essas experiências, mas que delas a gente sabe tão pouco, né? Por exemplo, São Tomás de Aquino, né? A gente sabe muito pouco das experiências porque ele as escondeu com muito zelo, né? E muitos outros santos esconderam isso, né? Então, vamos aqui ao capítulo 18, que narra a vida do santo de 1738 a 1740. Tenta obter a aprovação da regra. Estava fundado o primeiro retiro da congregação. A pequena semente germinava e a árvore, embora débil, começara a desenvolver-se. O servo de Deus julgou chegado o momento de dar-lhe existência jurídica pela aprovação apostólica. Em princípios de 1738, partiu para Roma e, por intermédio de Monsenhor Crescenzi, apresentou as regras a Clemente XII, solicitando a aprovação. O soberano pontífice acolheu benignamente a súplica e mandou examiná-las por uma comissão de cardeais. Missionário apostólico. Como Monsenhor Crescenzi desejasse que na primavera seguinte Paulo pregasse missões em Città della Pieve e em diversas povoações da diocese, obteve para ele João Batista, com rescrito de 22 de janeiro, o título de missionários apostólicos e a faculdade de darem a bênção papal com indulgência plenária aos que assistissem aos exercícios da missão. Aqui se refere à carta que Paulo menciona sobre isso, né? Muito dessa biografia colhe as informações nas cartas que ele escreveu, né? Indeferida a aprovação das regras. A comissão cardinalícia considerou as regras demasiado austeras, seguindo daí algumas dificuldades. Paulo, certo de que esses obstáculos seriam superados sem a sua presença, incumbiu Monsenhor Crescenzi de resolvê-los e partiu para o Monte Argentário. Esperava na oração a notícia de um êxito favorável, quando recebeu uma carta do referido prelado, reclamando-lhe a presença em Roma, por sobrevirem novas dificuldades. Em fins de fevereiro, retornou à Cidade Eterna. Essas longas e repetidas viagens em pleno inverno fizeram-no sofrer muitíssimo. Quantas vezes seus passos eram assinalados com manchas de sangue. E após tantos sofrimentos, amargos desenganos, o esperavam em Roma. Os juízes se opunham à aprovação das regras. Enquanto Paulo orava na igreja de São Carlos, no Corso, disse-lhe claramente Nosso Senhor que viria a aprovação, porém bem mais tarde. De fato, apesar das diligências do Monsenhor Crescenzi, os comissários indeferiram a petição. Paulo
sempre humilde e resignado, adorou a Santíssima Vontade de Deus. Aqui tem uma referência a uma carta de Paulo que diz: foi o próprio Paulo quem, após muitos anos, indo ao Palácio Papal em condições bem diferentes, disse ao seu confessor, aludindo aos primeiros tempos: quantas vezes deixei nessas escadarias rastros de sangue. É impressionante isso, né? Missões da Diocese de Città della Pieve. Alguns dias de recolhimento e oração no Monte Argentário e eis novamente em campo o valoroso missionário. Pregou ininterruptamente 7 missões na Diocese de Città della Pieve, a começar pela Catedral. Muitos milagres acompanharam esses labores apostólicos. Citaremos apenas um, dos mais admiráveis, operado em presença de todo o povo. Sofria o missionário ao ver que alguns habitantes de Piágaro resistiam à palavra de Deus e desacreditavam a missão. Apelou para Nosso Senhor a fim de triunfar naqueles corações. Jesus, para consolá-lo, revelou-lhe os desígnios de sua misericórdia em prol daquelas pessoas. Várias vezes, mas sobretudo nos últimos dias, proferiu o apóstolo essas notáveis palavras. Abre aspas. Há entre vós quem deseja ardentemente a minha partida e o fim da missão, que lhe parece interminável. Pois bem, ao retirar-me, deixarei alguém que pregará melhor do que eu. Fecha aspas. Ditas estas palavras, deu a bênção papal, desceu do estrado e, seguido de grande parte do povo, partiu para Monteleone, onde iria iniciar outra missão. Muitas pessoas permaneciam ainda na igreja, quando um grande crucifixo esculpido em madeira começou a derramar copioso suor, particularmente nas sagradas chagas das mãos, dos pés e do lado. Todos bradavam ao mesmo tempo: milagre, milagre. Os que estavam fora entraram em tropel e se puseram ao redor da venerável imagem para melhor observar o fenômeno. Um senhor, por nome Antônio Félix, lançou-se sobre o altar, exclamando: isto é efeito dos meus pecados. A emoção foi geral. Antônio enxugou respeitosamente o misterioso suor com um lenço branco. Outras testemunhas foram referir a Paulo o prodígio. Eu já o sabia, foi a sua resposta. De que cor é o suor? Azul, disseram-lhe. Bom sinal, replicou o santo e prosseguiu o caminho. Na verdade, sinal da misericórdia divina. Pecador algum resistiu por mais tempo à graça. Os que não se haviam comovido com a palavra ardente do apóstolo renderam-se à vista do milagre. Para cultuar a milagrosa imagem e perpetuar a memória do ocorrido, construíram uma capela em que se colocou o crucifixo, gravando-se em lápides de mármore as seguintes inscrições: ao lado do Evangelho. Aqui tem as inscrições em latim, obviamente, né? D-O-M. Vou lê-la em português. Esta imagem de Jesus crucificado, ao terminar a missão pregada por Padre Paulo da Cruz no Monte Argentário, à vista do povo de
Piágaro, que soluçava e chorava, derramou suor de cor curúlea aos 11 de maio de 1738. Ao lado da epístola, a outra inscrição, né? Os magistrados da cidade de Piágaro erigiram esse monumento com auxílio de subscrições em memória do suor prodigioso. E Antônio Pasaglia, cidadão de Cali, sacerdote e reitor dessa igreja, esmerou-se em ornar essa capela com sua competência e dinheiro no ano de 1738. Aqui tá, omitimos outras inscrições, então tem outras inscrições lá na capela, né? Sem dúvida, relataram ao servo de Deus outros pormenores do prodígio. Diz São Vicente Strambi, porque escreveu em uma de suas cartas: eu já estava a par do que ocorrera em Civitavecchia. Fecha aspas para São Paulo. Qual o fato de que o santo fez aqui menção? É o que ignoramos. Mas percebe-se que se trata de algo milagroso. Assim se exprime o santo numa carta de Santo Anjo, datada de 28 de junho, dirigida ao Dr. Domingos Ercolani, de Castellana. Aqui palavras de São Paulo, né? Um acontecimento não menos prodigioso sucedeu em uma de nossas missões na Úmbria. Um crucifixo esculpido em alto relevo soou abundantemente. Instauraram um processo verbal do prodígio e enviaram-no a Roma. Atualmente está em grande veneração aquele crucifixo, pelos milagres que por ele se operaram. Fecha aspas para São Paulo. São Vicente Strambi acrescenta: o povo de Piágaro sempre venerou com culto especial aquele crucifixo. Só de contemplá-lo comove e traz à lembrança o prodígio, porque ainda conserva o vestígio das gotas de suor que lhe correram da cabeça aos pés. Eu mesmo me convenci, com meus próprios olhos, da veracidade do fato na missão que lá pregamos em 1777. 40 anos quase depois do milagre, né? Para não cairmos em demasiadas repetições, diremos que, até a primavera de 1740, o infatigável apóstolo pregou muitas missões em várias dioceses, especialmente na de Todi, na Úmbria, e sempre com imenso fruto de salvação. Então vamos parar por aqui hoje a leitura. Para comentarmos aqui um pouco. Estamos na página 233. Então, nessa leitura de hoje a gente viu algumas manifestações, né, em torno do nosso santo, né, e esse êxtase místico, né, essa união mística que ele teve com Nosso Senhor, né, e Nossa Senhora, né, e aqui eu não sei como classificar essas experiências todas, né, que nosso santo ia tendo ao longo da vida, né, mas eu imagino que essa experiência relatada aqui, como ele lembrou até o ano da sua morte, né, dessa experiência com muita emoção, eu imagino que essa deve ter sido uma das experiências mais extraordinárias pelas quais ele tenha passado, né,
pelo significado dela, né? Pela, pela, pela manifestação de Nosso Senhor e Nossa Senhora e pela, enfim, por quem Nosso Senhor e Nossa Senhora escolheu ser acompanhado, né? Nessa visão que a graça de Deus concedeu ao nosso santo, né? Então, essa é uma, eu acho que é uma experiência que mesmo na vida desses grandes místicos, né, marca uma divisão, né, da vida deles, né, no caminho para o céu, né, e marca também uma, uma união que o santo tem com Deus que o permite, enfim, que permite que em torno dele haja essas manifestações de milagre, né? Então, com que certeza e com que segurança, né? O São Paulo, nesse retiro que ele pregou, nessa cidade, né? Ele pôde afirmar, né? Antes do milagre acontecer, né? Que, enfim, o pessoal queria que ele fosse embora. Ele fala assim: há entre vós quem deseja ardentemente minha partida e o fim da missão, que lhe parece interminável. Pois bem, ao retirar-me, deixarei alguém que pregará melhor do que eu. Então, essa certeza, essas palavras, né? Só mesmo uma alma privilegiada como a de São Paulo pode dizer, né? Pode afirmar, né? Pode declarar, né? Ele certamente já sabia o que ia acontecer. Como ele sabia, a gente não faz ideia, né? Como é que ele recebeu essa revelação? Como é que ele teve, ele abriu a boca para falar essas palavras, né? Que tipo de conhecimento, né? Seguro ele teve sobre isso, né? Depois foram avisá-lo, ele falou, eu já sabia, né? E perguntou que cor era o suor, né? Então, esses homens que têm esse tipo de poder de profecia, poder de saber das coisas mais extraordinárias que vão acontecer, né? Esses homens só podem estar unidos por laços incompreensíveis para nós, né? A Deus, né? E, e, e eles só, enfim, fazem isso para o bem dos seus contemporâneos, né? E, e, e depois fica a história para nós, né? A história desses atos fica a história para nós, para a gente meditar, né? E, e para a posteridade fica, como sempre, quando a gente lê a vida dos místicos, né? Fica esse conhecimento, né? De como a alma humana é amada por Deus, né? Porque todo amor que Deus
derrama sobre esses santos, que derramou sobre a alma de São Paulo da Cruz, esse amor. E todos nós, quando eu digo todos nós, todos que nasceram, né? Todos que nasceram, sejamos nós fiéis a esse amor ou não, né? Mas, então, essa é a profundidade, né, que Deus tem, a profundidade do amor de Deus por nós, né? E só uma alma que se abre, né, com uma desses místicos, né, a esse amor, consegue, então, sentir tão claramente esse amor, né? Sentir, às vezes, fisicamente esse amor, né? Ao passo que nós podemos sentir esse amor, né, na nossa adesão à Igreja de Cristo, né? Que nos ama através da Igreja, através dos sacramentos da Igreja, né? E que nos permite desfrutar desses sacramentos, né? Na medida em que a gente adere também a esse amor. É o amor que ele pode dar a uma alma que não atingiu esse privilégio, né? Então, esse amor, ele jorra de nosso Senhor Jesus Cristo para essas almas privilegiadas dessa forma, né, que nós lemos aqui. Mas para nós, como o próprio biógrafo já nos falou na introdução, né, ele faz jorrar esse amor de uma maneira proporcional ao nosso estado, né, que é através da sua igreja, né? E o vínculo é a nossa fé, né? O vínculo material são os sacramentos, né? E o vínculo espiritual é a nossa fé. Então, toda vez que a gente lê essas descrições, né, a gente deve pensar que esse mesmo amor, essa mesma torrente de amor que nosso Senhor tem por nós, ele dá vazão para as nossas almas que não foram as escolhidas, né, através dos sacramentos da sua igreja, né, que é a forma. A igreja afirma isso, sempre afirmou, né, nunca deixará de afirmar, que é a forma que Nosso Senhor que é a via normal na economia da salvação que ele encontrou de fazer correr as suas graças, né, para as nossas miseráveis vidas, né? Então, já falei demais. Queria saber se tem alguma observação, algum comentário a fazer aqui sobre essa leitura. Ei, professor. Oi, Márcio. Bom, vamos ver os vários pontos aqui. Essa citação da Carta de São Paulo aos Gálatas, provavelmente, ela deveria estar escrita em algarismo romano, na questão do capítulo, porque ela é a Gálatas 2:20, não 11:20. Talvez a pessoa... Muito Né, bom. isso aí, de tanto ser citada nas novelinhas de vizinhança aqui, que eu já até gravei. Sim. Né? É 2, né? Você falou. Gálatas 2:20. Então É eu fácil, for né? 2:20, 2:0. É fácil de gravar. Aí, provavelmente, ele deve... Porque a grafia antiga era o nome da carta, e, aliás, nem era essa grafia, né? Eles escreviam uns jeitos GAL, Gal, e punham o algarismo romano como capítulo e em arábico o versículo. Provavelmente mesmo, é isso né? aqui. Isso que deve ter sido o problema. Bom,
essa descrição aí do esposo e a relação da alma esponsada aí foi do Bossuet, aquele cardeal Sim, francês. Ele isso. foi condenado por Bispo? alguém, alguma coisa. Ah, foi bispo. Ele foi condenado por alguém, por alguma coisa que ele tenha escrito, dito, feito, alguma coisa assim. Ah, ele escreveu coisas ruins, né, para a igreja. Vamos Pensa bem, dizer. um homem que é capaz de escrever uma coisa tão acertada e tão bonita dessa, erra feio em outras coisas, né? Ele não Coi- era, É, assim, enfim, caras assim são muito complexos, né? E eles deixam um rastro para a igreja. Ele é o cara do galicanismo. Ah, tá. É um no cravo, outro na ferradura, né, professor? Enfim, são as. Vamos Mas aproveitar o que tem de bom. ele foi um dos grandes oradores da igreja, né? Sim, grande Comparado pregador e com, orador. comparado com São João Crisóstomo e tal. Mas, Que enfim, pena, né? é. Mas ele fez uma descrição muito interessante, e é uma coisa que faz a gente pensar, porque São Paulo também cita numa outra carta dele, né, que eu viro e viajo, eu cito aqui, as cartas aos Efésios, a carta aos Efésios, né, os capítulos 5 e 6, que ele fala exatamente, ele compara essas relações humanas como uma espécie de imagem da relação que o ser humano tem, deveria ter com Deus, né? E que Aham. Deus tem com o ser humano. E a gente vê também que enquanto o ser humano não consegue compreender nem praticar bem essa relação com o próximo de modo ordenado a Deus, ou seja, pela caridade, ele não é capaz de compreender a ação de Deus na vida dele, como Deus age com ele, nem como ele deve agir com Deus. E Aham. é por isso que o capeta ele gosta de avacalhar as relações humanas, né, sejam elas de um simples contrato, né, relações profissionais, empregatícias, até mesmo relações familiares, relações com os vizinhos, os próximos, né? E para que a pessoa perca completamente de vista a compreensão desse amor de Deus e que ela não consiga também amar a Deus, né? E como diz, né, uma carta de São João, né, aquele que não ama a Deus não consegue, que não ama o próximo não consegue amar a Deus, né? Ele, É. ele, ele mente exatamente por isso, né, que Espalha a confusão gente... também entre amar e gostar. O que que é amar a Deus? Como que a gente pode amar Sim, a Deus? Sendo que ele já nos deu todas essas dicas lá, né? Quem me sim, ama, me ouve e cumpre os meus mandamentos. É isso. exatamente. Vai tornar essa relação já mais harmoniosa aqui, né? Ou seja, como eles dizem, o reino de Deus começa a ser implantado aqui para ser concluído no céu, Não. né? E foi muito, muito interessante como esse Bossuet escreveu. Muito, Ele achei é, muito ele é bacana. impressionante. Ele é Já li outras impressionante. coisas dele também e fiquei assim, nossa, como escreve bem. E aí vem com essas dos galicanismos aí, né? E essas heresias elas nunca morrem, né, professor? Elas sempre ficam ali, A negócio. França, na verdade, ela sempre teve uma inveja Hum. danada da Inglaterra do Henrique VIII, né? Que Tá certo? seguiu mesmo, Ela né? sempre quis ter uma igreja dela. Eles sempre foram Sempre. meio assim, né? Tinha uma relação meio estranha, assim, no meio desse canal da Mancha aí, né? Hum. Eles fazem uma coisa, o outro quer fazer também. Tem uma época que uns ocupavam o território dos outros, ingleses na França, franceses na Inglaterra. Essa relação meio promíscua, meio estranha aí, né? Acaba igual esses meninos que saem brincando, né? Vou brincar no quintal da sua casa, pelo menos antigamente, né? Ah, Os vou brincar na amiguinhos sua que viram casa. inimigos, né? Os Aí amiguinhos que depois viram briga na inimigos. sua, depois briga, depois não volta mais lá, expulsa o menino da sua casa. Quando o Henrique VIII fez aquele negócio, a França ficou com inveja danada. Eles querem os mesmos brinquedos que o vizinho, né? Mais ou menos assim. Depois a gente viu né? O que aconteceu lá, né? Depois do Felipe do Aham. Belo, enfim. Tem gente que às vezes, eu não sei, isso aí o senhor me esclareça então. Tem gente que às vezes diz que até que a questão do Dom Lefebvre e o pessoal da fraternidade, eles têm uma certa tendência a esse Eu, a- galicanismo, não sei se é eu acho também. verdade.
Eu também. sinto isso também. Eu acho Só também. eles é que têm a verdade, só eles é que estão certos, só eles é que... Eu tenho essa impressão Extra também. fraternitas nulla salus, né? Excelente essa, viu, professor? Não é? Excelente essa. Agora, outro ponto, só para poder deixar, né, porque o menino daqui a pouco vai tirar a gente do ar, para deixar a chance do pessoal falar também, essa questão do êxtase, né, do São Paulo da Cruz. Você vê como é que ele ficou tão impressionado com essa visão, né, que ele se lembrou dela depois de muito tempo, né? Me faz lembrar também assim, os quadros de descrição dos santos, principalmente os santos místicos, eles têm sempre assim que retrata aquele olhar assim pacífico, tranquilo, olhando meio para cima, né? Até mesmo eu tenho uma estampinha até do Padre Anchieta, né, que foi canonizado pelo rito novo aí, aquele rito meio, né, suspeito, com o São Padre Anchieta, porque na verdade ele era santo já em vida e fez milagres, muitos milagres em vida, né? Então eu creio que ele seja mesmo. Também. Mas me fez lembrar também um quadro, não sei se foi de São Francisco ou de um santo franciscano, que ele estava rezando, mas ele estava olhando, mas com o olho regalado, assim, e com a mão meio na boca, assim, meio de espanto. Aí o retratista, ele queria colocar esse santo tendo um êxtase, realmente, o grau de espanto que essas visões, que essas revelações causam às pessoas que as têm, desde que seja um flash ligeiro, assim, um relâmpagozinho rápido, assim, na escuridão de alguma coisa que ele, nossa, eu não tinha pensado nisso. Até mesmo uns êxtases desses, né, para as pessoas terem uma ideia de como é que a coisa é. Acho que era uma pintura, assim, de época barroca, assim, meio claro, cheio de claro escuro, assim, bem típico deles, né? Eu imagino o esplendor de uma visão dessa, sabe? A Faço luz, né? ideia. Porque essa luz, a luz nossa do sol é apenas uma pálida lembrança dessa Sim. luz do esplendor, né? É. Dizem os santos que não tem comparação, né? É uma luz que tudo permeia, que tudo ilumina, que tudo revela, né? Então, assim, esse esplendor é que eu acho que, assim, não dá para a gente imaginar, né? É uma pálida ideia, né? Uma pálida O ideia. esplendor da glória, né? É. É a expressão, né? Mas é. Exato. Por a gente não se deslumbrar com as sombras deste mundo, né, professor? Mas era só isso, obrigado. Obrigado a você, meu cara. Muito bom. Mais algum comentário, alguma observação? Nós temos minutos, não é, professor? Agora 2 minutos. Agora tá. Eu vou duas notas rapidíssimas nesse comentário do Márcio sobre o espelho das relações de amar ao próximo. Muito surpreendente não é nem analogia, é falar da relação de casamento do santo, né? Colocar o matrimônio como uma forma de amor, de união com Nosso Senhor. Muito interessante isso, mas eu não vou nem comentar, porque primeiro que eu não tenho nem capacidade, o tempo está correndo. E outra coisa que o Márcio falou, que eu tenho pensado muito, é sobre esses santos que são retratados nos santinhos, sempre com o olhar piedoso, olhando para o alto. E eu pensei muito nisso, mas com o receio de que, com esses tempos completamente dissonantes que nós vivemos, daqui a pouco começam a retratar os santos rindo, fazendo ring luz e tudo mais. Assim, essas imagens... vai acabar aqui, professor. Vou parar por aqui. Acho que pode continuar, ué. Ainda dá um tempinho. Elas podem ser todas corrompidas. É como, assim, a verdade de como é um santo e o olhar do santo é esse que já está desenhado. Então, assim, não há o que criar mais. O cume, quando é alcançado, a gente não tem que ser criativo com ele, não. Não, é pintura medieval mesmo, Giotto, enfim, é olhar para esses pintores, grandes pintores sacros, né? Não precisa mais, não. Não é para Gaudí, não, né?
Professor, que bom que o senhor voltou. Ótimo, viu? Pois é, o vírus quase que me levou aqui, tá doido. Deus me livre. Mas que bom. Então, pessoal, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários e observações. Fiquem todos com Deus. Tenham um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.